Olá amigos, vamos começar mais uma semana econômica. Mas antes de falar sobre o que vai acontecer aqui na economia brasileira, nos negócios, mercados e também o que vai acontecer lá fora, eu queria deixar todos aí à disposição o meu contato para que possa dar uma palestra na sua empresa, no seu sindicato, na sua associação, por todo o Brasil. Basta entrar em contato para que a gente possa ver a questão de agenda, de orçamento e discutir um pouco sobre o que eu falo normalmente aqui no meu dia a dia, dos comentários, das perspectivas sobre os cenários brasileiros, mundial e também setorial. Então entre em contato para que a gente possa ver isso. Também queria aproveitar para convidar todos a assinarem o canal, curtirem esse vídeo, compartilharem também com quem você acha que deveria estar bem informado como você está. E me siga nas redes sociais, no Instagram, no X, o antigo Twitter, LinkedIn, também você pode me encontrar por lá, seguir e ver o conteúdo que eu sempre estou compartilhando. Mas vamos lá! A semana vai ter dados importantes sobre inflação e atividade econômica aqui no Brasil e também lá nos Estados Unidos. A gente já começa na segunda-feira com o tradicional Boletim Focus, que vai ser divulgado, trazendo aí as expectativas do mercado em relação à inflação, ao câmbio, ao PIB e também à taxa de juros. E vale lembrar que o IPCA, ou seja, a inflação, vem sendo projetado para cima a cada novo boletim que é apresentado pelo Boletim Focus com as expectativas do mercado. Essa inflação ela vem subindo num patamar que vem se aproximando muito do teto da meta. Isso para esse ano. E para os anos seguintes também essa projeção tem aumentado. Isso chama atenção, porque aí o Comitê de Política Monetária olha nesses dados para ver sua projeção de Selic, se ela deve continuar elevada ou se ela vai começar a cair. A mesma coisa reflete no câmbio, mas aí no câmbio em geral, o Boletim Focus tem uma certa defasagem. O boletim mostra um aumento da taxa de câmbio, mas muitas vezes olhando o que está acontecendo aí no curto prazo. Mas vale a pena acompanhar. Na terça-feira, o dado, na realidade, vai ser um discurso do presidente do Federal Reserve, o Banco Central Americano, que vai trazer a sua visão, o seu ponto de vista do que está acontecendo na economia, no mercado americano e como isso está se refletindo na perspectiva da inflação e da condução da política monetária por lá. Ou seja, aquela grande pergunta, quando os Estados Unidos vão começar a ter redução da sua taxa de juros? Isso impacta lá como impacta no resto do mundo. E ainda é importante esse discurso dele porque na semana passada vieram dados fortes do mercado de trabalho. E é aquela coisa, o dado veio positivo e good news is bad news, ou seja, a boa notícia na realidade tem um impacto negativo, porque se a atividade econômica está forte, com muita demanda por mão de obra, significa que a inflação pode ainda estar pressionada e os juros demoram a cair mais por conta disso. Então vale a pena acompanhar o discurso do Jerome Powell na terça-feira. Na quarta-feira vem um dado muito importante aqui da economia brasileira, que é a divulgação do IPCA para o mês de junho. Vale lembrar que nós temos uma meta de inflação de 3% ao ano, com intervalo de 1,5 ponto percentual para cima e para baixo. Então o teto da meta é de 4,5%. No mês de maio, a gente teve uma aceleração do IPCA de 0,46% e no acumulado dos últimos 12 meses chegou nos 3,93%, ou seja, já muito próximo do teto da meta. A expectativa para o mês de junho é de um IPCA de 0,3%. E aí no acumulado de 12 meses vai subir muito, indo para 4,32%, muito próximo dos 4,5% do teto da meta. Isso porque em junho do ano passado houve deflação e agora você vai ter inflação, então termina subindo bastante. Também na quarta-feira
sai um índice muito importante que é divulgado pelo Banco Central, que é o Índice de Commodities Brasil, o IC, né, que o Banco Central divulga com números dos preços de diversas commodities agrícolas, minerais, combustíveis aqui do nosso país. E aí é importante a gente acompanhar, porque o que acontece? O preço das commodities no mercado internacional tem caído. E isso impacta diretamente nas exportações, no valor das exportações brasileiras. Então esse índice traz uma avaliação, né, sobre esses preços, que é acompanhado pelo Banco Central e que pode trazer um impacto direto na balança comercial brasileira. Na quinta-feira a gente vai ter aí outro dado também bastante importante da atividade econômica brasileira, as vendas do varejo. Ou seja, vai ser divulgada a pesquisa mensal de comércio, né, para o mês de maio, onde no mês de abril, no mês anterior, houve uma expansão de 0,9% e no acumulado de 12 meses está em 2,2%. Só que agora tem algo bastante importante. No mês de maio deve refletir a forte queda da atividade econômica que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Então essas vendas do varejo devem vir negativas no mês de maio. E aí é importante a gente ver o quanto isso impactou, né? Ou seja, o quanto as enchentes do Rio Grande do Sul impactaram nas vendas do varejo. Foi um impacto forte, se foi um impacto menor, né? E como que isso desempenhou, né? Que vai mais à frente impactar o PIB do segundo trimestre. E aí na sexta-feira teremos outro dado econômico bastante importante da atividade do setor que representa mais de 70% do PIB aqui do nosso país. A pesquisa mensal de serviços vai mostrar o desempenho do setor de serviços no mês de maio. No mês de abril houve um crescimento de 0,5% e no acumulado de 12 meses está em 1,6%. Só que temos aí novamente uma questão muito importante. O impacto, né, das enchentes do Rio Grande do Sul na atividade econômica daquela região trouxeram também um impacto no setor de serviços. Esse impacto foi muito forte? Não foi tão forte? Veremos com o dado, né, de maio, que deve trazer sim uma queda do setor de serviços no mês de maio. E isso vai impactar novamente no PIB do segundo trimestre, porque é um setor que representa mais de 70% do PIB brasileiro. E aí, nas notícias e dados dos Estados Unidos, a gente vai ter na quinta e na sexta dados importantes da inflação americana. Na quinta-feira vai sair o Consumer Price Index, que é o índice de preço ao consumidor, né, lá dos Estados Unidos, equivalente ao IPCA, onde a expectativa é de alta de 0,1%. E na sexta-feira vai sair o PPI, que é o índice de preços ao produtor, que também é bastante acompanhado, né, pelo Federal Reserve, porque havendo expansão nesse índice, se equivale de certa forma ao IGPM aqui no Brasil, ele significa que a atividade econômica está muito forte e que vai retardar mais uma vez a redução da taxa de juros por lá. No campo político, teremos aí também uma semana muito importante aqui no Brasil. É possível que a Câmara dos Deputados vote a regulamentação, né, da reforma tributária. A gente vê aí muita discussão acontecendo ainda sobre essa regulamentação e vamos ver depois como que o IVA brasileiro vai ficar, né, depois dessa regulamentação. Deve ser votado até o final da semana. As discussões sobre a compensação da isenção da folha de pagamentos para as empresas e municípios devem continuar em pauta, devem avançar. O governo também vem com novas medidas sendo anunciadas para aumentar suas receitas, como, por exemplo, a cobrança de mensalidade de alunos que vêm de famílias de classe média alta nas universidades federais. Foi até discutido nesse final de semana e isso pode entrar em pauta também. E as declarações tanto da equipe econômica do governo federal quanto do próprio presidente Lula devem seguir acompanhados de perto, trazendo aí impactos sobre a taxa de câmbio, como a gente viu recentemente. Então são aí notícias políticas importantes que podem trazer, né, impactos durante a semana. Então é isso, eu queria novamente convidar todos a assinarem o canal, curtirem o vídeo, compartilharem com aquelas pessoas que precisam estar entendendo o que está acontecendo na economia brasileira, nos mercados, também lá fora, e as suas consequências aqui
dentro da nossa economia, dentro dos nossos mercados. E para todos eu queria desejar aí uma ótima semana, um abraço e até uma próxima.